Olá, eu sou Samuel, professor de violoncelo da Escola Municipal de Música de Ourinhos, e hoje nós vamos apresentar o violoncelo, o instrumento violoncelo. O violoncelo é um instrumento que faz parte da família dos violinos, então ele é um instrumento da família das cordas, tá? O violoncelo, antigamente, a função do violoncelo era a função de acompanhamento de orquestra, né? Ele não tinha uma função muito solista. Mas com o passar do tempo, ele foi um instrumento que começou a ser explorado pelos compositores da época, como Bach, Boccherini, Haydn, e ele começou a ter um pouco mais de protagonismo nas orquestras. Tá? O nosso instrumento ele é afinado em quintas, né? As cordas do violoncelo, a corda mais aguda é o Lá, que é essa corda aqui. A segunda corda é a corda Ré. A terceira corda é a corda Sol. E a nossa corda mais grave seria a corda Dó. Essas cordas hoje ela é feita de aço, mas no começo elas eram feitas de tripas de animal, né? Então ela não tinha uma projeção muito grande para salas de concerto. Com o tempo foi passando, os compositores foram escrevendo peças para o instrumento, aí houve a necessidade de melhorar o instrumento, né? Melhorar as cordas. Aí a gente começou a ter cordas de aço e hoje tem até de tungstênio, né? Que é um material muito bom, que tem uma projeção sonora muito boa para grandes salas de concerto. Vou apresentar agora as partes do nosso instrumento, né? Nós temos aqui essa parte preta que nós estamos vendo aqui, nós chamamos de espelho. É aqui que a gente aperta os dedos e faz a produção das notas, né, do som do nosso instrumento. E essas cordas, para mim afinar ela, tá vendo essas orelhinhas aqui? São as cravelhas. Então, quando eu giro ela em sentido anti-horário, eu estico a corda, eu afino a corda, eu deixo ela mais aguda. E quando eu solto ela, eu deixo ela mais grave, né? Então, e com isso eu vou regulando o timbre de cada corda que eu tenho. Então, são quatro cravelhas, tá? Essa parte aqui a gente chama de caixa de cravelhas, tá bom? E tem esse desenho que é um caracolzinho aqui. Esse desenho ele é muito utilizado para a assinatura do luthier, né? Cada luthier é uma assinatura de quem fez o instrumento. Cada luthier faz o contorno do caracol de uma forma diferente, né? Então tem alguns que deixam mais aberto, outros mais fechados, mas isso é característica da assinatura de quem construiu o instrumento. Passando para cá, nós temos o braço do instrumento, tá? Esse aqui é o braço do violoncelo, tudo bem? Aqui nós temos o tampo da frente e o tampo do fundo, tá? Depois nós temos essa pecinha aqui que é um cavalete. Isso aqui não é preso não, ele é solto, tá? E a pressão que as cordas exercem sobre esse cavalete é aproximadamente de 80 kg de pressão. Então imagine que tem uma pessoa de 80 kg sentada aqui em cima. Para um pouquinho mais abaixo nós temos o estandarte, onde as cordas são fixadas. Antes não tinha esses microafinadores aqui, isso é uma coisa recente. Para que serve o microafinador? Para auxiliar naquela afinação fina, que falta pouca coisa para afinar, não ter que vir aqui na cravelha, a gente faz na parte de baixo do nosso instrumento, tudo bem? No comecinho do violoncelo, nós não tínhamos essa parte que nós chamamos de espigão, né? Os violoncelistas da época seguravam o violoncelo apoiado na perna, então ele era muito preso, então limitava muito a execução do instrumento. Com o tempo foi desenvolvido essa peça que a gente chama de espigão e ela serve para regular a altura, né? Então você solta aqui e você guarda ele dentro do instrumento, recolhe ele e depois você pode puxar. Dependendo da pessoa, você puxa mais ou menos, vai regular de forma a pessoa. Voltando para a nossa parte de característica do nosso instrumento. Temos esse furo aqui que nós chamamos de F. É por aqui que o som sai do nosso instrumento, tá? Então, nós passamos a corda, o arco na corda, ela vai vibrar, vai transferir essa vibração para o cavalete que vai jogar para esse tampo. Dentro do instrumento tem uma pecinha que a gente chama de alma,
né? Que ela serve, essa alma? Ela serve para ligar a vibração do tampo da frente para o tampo do fundo. E conforme os dois tampos vibram, o som sai para fora e produz o nosso som. Também dentro do instrumento nós temos a barra harmônica, que serve para regular o timbre do nosso instrumento. Passando um pouco mais para a construção, para a nossa caixa de ressonância, né? Aqui ficam as faixas laterais, tudo bem? E esse desenho aqui surgiu com um construtor italiano chamado Stradivarius. Foi ele que definiu mais ou menos como que se tornaria a forma do instrumento. E daí para frente ele ficou conhecido, todos os outros instrumentos construídos a partir do Stradivarius seguiu essa mesma forma e percebeu que essa forma funcionava melhor. Falar um pouco sobre o nosso arco, né? O arco é composto de uma madeira, né? A gente chama de vareta essa parte aqui. Essa parte aqui é crina de cavalo mesmo, tá? Tem algumas crinas sintéticas, mas essa daqui é de cavalo. Cavalo da Mongólia. Eles preferem, porque lá é um tempo mais frio, então a espessura da crina fica um pouco mais grossa, dá uma qualidade melhor para tirar o som, tá? Essa parte aqui é o talão, né? Onde nós posicionamos o nosso dedo. Então, as partes do arco. Nós temos o talão, temos a ponta e aqui é o meio, né? E essa peça aqui serve para ajustar a tensão das crinas, né? Quando eu giro ela, eu afrouxo as minhas crinas, ela fica mais relaxada. Quando eu termino de estudar, eu sempre deixo ela mais relaxada, né? Tem que soltar as crinas. E depois, quando eu volto a tocar de novo, eu estico ela e deixo ela mais tensa, né? Para isso que serve essa pecinha aqui. Tudo bem? Agora vamos falar sobre o timbre do nosso instrumento. O nosso instrumento ela tem um registro de sons muito longo, né? Eu posso sair do grave e posso vir para o agudo, né? Então, ele tem uma amplitude de opções de sons muito grande, né? Então, por isso que os compositores começaram a usar esse instrumento igual usava-se o violino, né? Para fazer grandes concertos, grandes peças e grandes solos. Tudo bem? Muita gente pergunta como que se segura o arco, né, na hora de tocar o instrumento. O arco ele não pode ser segurado dessa forma aqui, né? Porque a gente tem golpes de arcos que nós vamos precisar usar os nossos dedos, né? Quais são os dedos que nós vamos usar? O nosso dedão ele vai ficar posicionado bem aqui na ponta do nosso talão, né? Posiciona ele nessa forma aqui. Outro dedo nós colocamos aqui nessa parte de ferro do nosso instrumento, né? E forma essa mão aqui. O primeiro dedo vai aqui, o terceiro dedo vai aqui e o dedinho encosta aqui. Então, essa é a forma correta de segurar o nosso arco, né? Muita gente segura ele dessa forma, quem está começando mesmo, né? Então, esse é o grande problema. Isso é bem complicado, demora um pouco para a gente ter essa facilidade de segurar o arco desse jeito, tá? Uma coisa que nós temos muito, prestar bastante atenção, como que nós produzimos som do nosso instrumento? Nós produzimos puxando ele, né? E quando nós puxamos o arco, ele não pode vir fazer o movimento com o cotovelo, né? Ele é um movimento, imagine uma porta de correia na sua casa. Você pega ela no trinco e desliza ela pela lateral, tá? Então, essa é a forma que nós usamos para tocar o nosso som, né? Então, nós começamos aqui para a lateral, sempre procurando deslocar o arco para a lateral, evitando fazer esse movimento que seja pelo cotovelo, né? Porque quando nós puxamos o arco pelo ombro e o cotovelo, nós levamos o arco numa outra direção, né? Nós tiramos ele do ponto de contato da corda e jogamos ele para mais perto ao cavalete, né? Temos que tomar muito cuidado com isso. Então, todo o movimento ele é de puxar e de relaxar.
certo? Tomar um grande cuidado com o cotovelo, não deixar o nosso cotovelo, ó, tô ficando louco. O pulso, não deixar o nosso pulso muito levantado e não deixar o nosso pulso muito abaixo também da linha do arco, né? Nós temos que manter o nosso pulso na linha do arco, certo? Ele não é acima e nem abaixo, ele é na linha. Então, se você colocar o arco para frente, você vai ver uma linha reta entre os dedos. Se você colocar o arco e sentir que está dessa forma, você está na posição errada. Se você sentir que está dessa forma, você está também numa posição errada. Tá bom? Mantenha sempre nessa forma. Como é que eu produzo som? Eu produzo apertando os dedos na corda, né? Mas não tem traste igual ao violão. Então aqui a gente usa muito a percepção, né? A gente tem que trabalhar muito essa questão de conhecer o som da nossa nota. Quando eu aperto o dedo aqui, ó, produz a nossa corda lá, eu tenho que ter uma percepção da altura da nota, né? Não tem como eu ficar com um traste igual o violão tem. Chegou ali na terceira casa, apertou, sai o som. Não, então a construção do som demora um pouco mais, tudo bem? Então apertou, produz o som. Quando a gente está estudando isso, tem algumas notas de referência que a gente usa, ou seja, quando eu aperto o quarto dedo na minha corda Sol, eu toco uma nota Dó, e eu já tenho essa nota Dó afinada. Como eu faço para descobrir se eu estou tocando a nota certa? Quando eu toco a minha nota Dó, a minha outra corda Dó ela vai vibrar por simpatia. Como é que a gente chama isso? A gente chama isso de ressonância, né? Sem eu tocar na minha corda, ela vibra na mesma intensidade. Por quê? Porque elas estão vibrando na mesma linha, certo? Outra nota que eu tenho também, o Sol da corda Ré. Quando eu toco o Sol da corda Ré, a minha corda Sol vibra sozinho, eu não preciso tocar. Então isso eu utilizo muito isso para treinar a minha afinação, ver se a minha mão está na posição certa, na posição correta. Tudo bem? Vou tocar uma escala de Dó aqui para vocês. Dentro dessa escala eu usei várias notas que eu usei como a ressonância, que seria o Ré. Quando eu toquei o Ré, eu prestei atenção na minha corda Ré, que ela vibrou. O meu Lá, prestei atenção na minha corda Lá. Então assim a gente vai trabalhando a afinação e o timbre do nosso instrumento. Como que eu posiciono a minha mão aqui, né? Como é que eu faço para mim colocar a minha mão aqui? Tem que tomar muito cuidado para não levantar muito o meu ombro e deixar o meu cotovelo muito para trás, né? Na verdade, o meu cotovelo ele tem que estar alinhado ao meu corpo. Isso é muito importante. Um exercício bacana para fazer, você estica a mão para o lado e traz a sua mão para cá. A forma que ela é natural quando você anda na rua, ou seja, a sua mão assim natural, é a forma que você vai usar para tocar aqui, tá? Você estica, então você não precisa esticar dedos, levantar novamente pulso, outra coisa, o que falou para o arco também serve para cá. Muito cuidado com isso aqui, porque o dedão ele vai ficar aqui embaixo do braço do instrumento, certo? Ele vai ficar aqui embaixo. Em que posição ele vai ficar? Vai ficar entre o primeiro e entre o segundo dedo. É onde o nosso dedão vai se posicionar. Quando eu estou fazendo aqui, a gente chama aqui de primeira posição, né? A gente tem o primeiro dedo, segundo, terceiro e quarto dedo. Uma coisa que eu preciso cuidar bastante na hora que eu estiver tocando, de não deixar o meu pulso novamente dobrar, que a gente chama de quebrar o pulso, ou de subir. Quando eu faço esse movimento, automaticamente meu dedão sai de trás do braço, né? Então, eu tenho que manter ele aqui para que eu possa conseguir ter um relaxamento da mão. Tudo que a gente vai tocar no instrumento é relaxado, não tem tensão nenhuma. Tudo é muito relaxado, tudo é muito tranquilo, né?
Nada de ficar apertando com muita força, porque você pode causar tendinite, né? Tudo muito relaxado. Qual que é a proporção de força que eu vou usar? A força necessária para mim encostar a minha corda no espelho e travar ela. Não preciso fazer mais força além disso, porque além de deixar meu dedo tenso, duro, eu vou ter dificuldade para executar coisas muito rápidas, né? Meu dedo não consegue ter agilidades rápidas, tá? Falando um pouco do arco, né? Nós temos o arco que nós tocamos ele grudado na corda, que a gente chama ele de arco détaché. Nós temos um outro arco que nós tocamos ele meio que beliscando a corda, que é o arco staccato, né? E tem o outro arco que é pulando na corda. Então ele vem, bate na corda e salta. Tá? Então esses 3 golpes, chama golpes de arco, isso daí. Tudo bem? As posições do instrumento. Nós temos a primeira posição. Aí quando eu mudo o meu primeiro dedo para minha segunda nota, eu tenho a segunda posição. Quando eu mudo o meu dedo para a terceira nota da corda Ré, que seria o Sol, eu tenho a terceira posição. Quando eu mudo o meu primeiro dedo para quarta nota da corda Ré, eu tenho minha quarta posição. E com isso eu vou fazendo as posições do instrumento, certo? Então ela vai andando, igual as casinhas do violão que tem os trastes, eu também vou mudando as posições do instrumento. Uma peça bem conhecida do violoncelo é a suíte do Bach, né? Que é a suíte número 1. Ela é bem conhecida, muita gente gosta dessa peça. Eu vou tocar um comecinho dela para vocês verem. Nessa peça eu vou usar 2 arcos. Um arco que é ligado e o outro arco que é solto, desligado. Então essa é a primeira parte da suíte do Bach. Depois tem uma segunda parte. Então nós tocamos muito mais na região grave do nosso instrumento, né? Tem um pouco da região aguda também, né? Onde eu toquei muito mais na região aguda do nosso instrumento. Eu acho que era isso. Beleza, galera? Até a próxima aí. Falou, tchau.